Boa tarde a todos. Eu sou o professor Dr. Rubens Elias Duarte Nogueira, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Santarém. E eu tomei a iniciativa de oferecer um minicurso de extensão sobre redação científica, que tem como na realização os dias de 16 a 20 de outubro de 2023. Eu agradeço a presença de todos que estão acompanhando essas discussões. Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, de acionarem o sininho para obter as notificações das aulas ao longo da semana. E hoje nós vamos começar discutindo as partes que eu considero mais importantes da redação científica, do que é que ela se trata. Afinal, o que é redação científica? É um texto de natureza referencial em que os autores devem ser precisos e objetivos na delimitação do objeto de interesse científico e que desenvolva suas inquietações através de metodologias adequadas para compreender o fato de forma coerente e alinhada ao método proposto. Porque é um texto de natureza referencial, é um texto que tenta ser extremamente preciso no que ele quer dizer, evitando o máximo de expressões metafóricas que possam levar a mais de uma interpretação. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão de material, de linguagem referencial, eu aconselho você procurar no livro As Regras do Método Sociológico, em Emílio Durkheim, onde ele vai debater e discutir bem essa relação entre objetividade e subjetividade que se encontra no fazer científico. E a subjetividade, em larga medida, ela deve ser evitada porque ela leva a interpretações dúbias do texto referencial. Eu aqui coloquei como exemplo, né, um artigo extraído de uma revista de referência da nossa área interdisciplinar, que é da revista Ambiente e Sociedade, organizada pela AMPAS, e o título do artigo é Fiscalização Ambiental de Agrotóxicos no Brasil. Ou seja, é um artigo que tem um título bastante amplo, né? Ele está falando de uma macroescala, porque está falando do Brasil, né? Ele não está falando de um município, ele não está falando de um bairro. Aí tratar-se-ia de uma pesquisa de microescala. E eu coloquei aqui para nós vermos o resumo da proposta do artigo, né? Este artigo tem o objetivo de avaliar a experiência e fiscalização de agrotóxicos realizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em função dos tipos de autuação das infrações, sua evolução temporal e distribuição no território brasileiro. Ou seja, logo no início do artigo, os autores, eles falam qual é o objeto da pesquisa, que é avaliar a experiência de fiscalização de agrotóxicos, e diz como é que eles vão fazer esse elo institucional, dizendo que está relacionado ao trabalho de uma instituição pública denominada IBAMA, em função de dois tipos de autuação das infrações. Sua evolução temporal, ou seja, a questão histórica, como é que ela vem se estudando, vem sendo estudada ao longo do tempo, né? E a distribuição no território brasileiro, com suas diferentes configurações geográficas, de biomas, como é que esses biomas têm experimentado o aumento, né, da experiência de fiscalização de agrotóxicos. Em seguida, os autores eles vão falar sobre os dados, ou seja, eles vão falar da metodologia empregada. Os dados obtidos foram coletados a partir de consultas ao Sistema Integrado de Cadastro, arrecadação e fiscalização do IBAMA,
identificou-se um crescimento na ordem de 100% das autuações ao longo do período de 2019 e 2017. Porém, um decréscimo de 21% e 60% nos anos de 2018 e 2019, respectivamente. No que tange à distribuição espacial das autuações do IBAMA relacionadas ao uso de agrotóxicos, os resultados evidenciaram que o direcionamento da fiscalização ambiental não foi compatível com os locais que concentram o consumo de agrotóxicos. Estes aspectos revelam uma lógica de autuação baseada não em um planejamento estratégico em âmbito nacional, mas em iniciativas locais dos fiscais ambientais. Agora passa para um outro elemento importante do resumo, que é a definição das palavras-chave, né? Políticas públicas, regulação ambiental, fiscalização ambiental, IBAMA e agrotóxicos. Se você perceber bem, as palavras-chave, elas estão além do que se propõe no título do resumo. Por exemplo, você quando lê o resumo, nele não está contida nenhuma palavra relacionada à política pública, nem regulação ambiental. Isso quer dizer o quê? Os autores tiveram a estratégia de trazer elementos que estão contidos ao longo do texto, mas que não são evidenciados no título, e isso vai ajudar a auxiliar quando pesquisadores estiverem procurando fiscalização ambiental de agrotóxicos no Brasil, eles vão lá colocar isso num buscador, né, num indexador, e ele vai colocar políticas públicas e agrotóxicos. Esse artigo aparecerá provavelmente na primeira página de busca. Então, o autor criou uma estratégia para que o artigo tenha o maior número de visibilidade possível. Embaixo contém a fonte, né, que é o link onde se encontra o artigo disponível na internet para quem tiver mais interesse, que esteja pesquisando agrotóxicos no Brasil, pode clicar nesse link e se inteirar mais profundamente sobre o conteúdo do artigo, que não é a proposta nossa aqui de discutir o artigo no seu percurso total, do argumentativo dos autores, apenas para mostrar a metodologia de uma redação científica. Agora, eu peguei um outro modelo de resumo, que é da revista, de uma outra importante revista também, interdisciplinar, mas que tem um foco na sociologia, que é a revista Tempo Social, da USP, Origem Social, Competências Linguísticas e Padrões de Publicação Científica no Brasil, Argentina e Chile. É uma outra natureza de macroescala, que não é mais uma macroescala nacional, mas já vislumbra um panorama de competências linguísticas e origem social dos falantes numa escala que abrange a América Latina. E os países escolhidos foram a Argentina, o Brasil e o Chile. Ou seja, uma pesquisa de macroescala dessa envergadura, ela vai gerar nos periódicos de interesse maior para publicar. Por quê? Porque você está ampliando o ângulo de interpretação, o ângulo heurístico de obtenção de dados. E vejamos só como os autores iniciam a chamada do resumo. Este artigo analisa as condições de aquisição de competência linguística em língua inglesa e o uso de idiomas estrangeiros nas publicações de pesquisadores da Argentina, Brasil e Chile. Ou seja, a competência linguística aí é uma língua estrangeira. E um outro elemento interessante para se pensar é a origem social, ou seja, subentende no artigo que pessoas que são de classe A e B, né, que têm a oportunidade de fazer um curso de língua estrangeira, que têm uma competência linguística maior para ler textos em língua inglesa, de traduzir, de falar, como é que esses pesquisadores eles têm uma maior facilidade de penetração de
divulgação científica de seus textos em uma língua diferente da sua língua nativa. A análise se baseia nos resultados de um questionário cross-national, respondido por uma amostra do conjunto de pesquisadores integrados ao núcleo central do sistema científico de cada país. O foco principal do artigo são as modalidades de aquisição da competência linguística e sua relação com características sociodemográficas, como a origem social e com a trajetória de formação. Além disso, o artigo analisa a relação entre as competências linguísticas e a publicação científica e explora a variação disciplinar no uso de idiomas estrangeiros. Aqui, eu chamo a atenção para uma questão importante, que é evitar o uso de verbos de elocução ao longo do resumo. Aqui, o verbo analisar está colocado 2 vezes. Isso deve se evitar. Por quê? Porque isso vai cansando o leitor. E, mesmo sendo uma revista de impacto considerável, né, na América Latina, como o Tempo Social, essas coisas passam. Essas coisas passam. Porque começa como, este artigo analisa, além disso, o artigo, aí poderia se colocar um outro verbo de elocução, compreende, investiga, pensa a relação entre as competências linguísticas e a publicação científica. Então, evitar o uso repetitivo de um mesmo verbo de elocução. Tá bom, pessoal? Os resultados mostram que existe uma associação entre origem social, trajetória de formação, modalidades de aquisição da competência em inglês e o nível dessas competências. No entanto, independentemente do domínio da língua, a maioria dos pesquisadores dos 3 países publica em inglês e, em todos os casos, seu nível de competência tem impacto sobre suas estratégias de escritas, autônomas, colaborativas ou via tradução profissional. Os erros mais comuns nos resumos: título muito longo tende a ser impreciso, então tente fazer um título que seja curto, preciso e direto. Evite títulos que passem a impressão de capricho do autor. Tente ser o mais objetivo nele e apresente as especificidades estudadas no subtítulo. Vou dar um exemplo. Implementação de políticas públicas de ordenamento fundiário naval Santarém, no Pará. O título, seguido de 2 pontos: instituições, atores e gestão ambiental. Né? É um artigo que eu publiquei com a autora, né, minha orientanda de doutorado, Alcilene Magalhães Cardoso, e a outra orientadora, Lucieta Martorano, né? Então, é um exemplo de um título enxuto e direto e que fala o que é que está sendo discutido nele. Um contra-exemplo, é um artigo também publicado por mim, numa revista de antropologia, em que eu coloco um título extremamente longo, que dificultou a indexação, os metadados, imagens e pescadores costeiros, a visualidade como elemento articulador do reconhecimento de si e de afetos em contexto de pesquisa de campo, numa sociedade costeira. O caso de Baía Formosa, Rio Grande do Norte, Brasil, imenso. Então, isso dificultou muito a visibilização e leitura do artigo. Evite fazer conjecturas muito gerais no início do resumo. Seja direto. Linguagem referencial. Apresente sucintamente as metodologias empregadas. Evite ao máximo adjetivações do tipo importante, grande, pequeno, mais ou menos. Ah, é o rio mais importante. Ah, é o igarapé mais importante para aquela comunidade. Evite fazer isso. Se tem o igarapé, as pessoas usam desse recurso hídrico, então não tem por que você ficar falando da importância, porque é uma coisa meio que óbvia, né? O mais, o menos. Se você for usar o mais ou o menos, você tem que apresentar evidências que comprovem a afirmação. Apresente os resultados da pesquisa no fim do resumo. Pesquisa não é script de novela, de você deixar o resultado final para que o leitor descubra no fim do artigo. O resultado ele tem de vir no resumo, para que a pessoa que está fazendo a busca por artigos na sua área, ela saber que qual percurso você fez e o que você encontrou.
tá? Evite preciosismos, como falar da importância de ou a falta de. A ciência interdisciplinar busca a integração de métodos que tragam resultados criativos e complexos, como a realidade, ambiente e sociedade pedem. Como designar as palavras-chave? Diversificá-las, evitar colocar as mesmas palavras-chave que estão no título, mas que elas podem estar ao longo do artigo, para que o seu artigo tenha um alcance maior de leitores. Como construir a introdução do artigo? Lembre do projeto de pesquisa. Objetivo geral, objetivos específicos, problema da pesquisa, justificativa e referenciais teóricos. Tendo isso, comece apresentando o que vai ser desenvolvido ao longo do paper. O objetivo geral, tá? Este estudo tem como objetivo compreender área de pesquisa, aí XXX, período do tempo de pesquisa, se ela foi histórica. Em seguida, traga a questão que justifica a redação do artigo, o problema da pesquisa. No segundo parágrafo do artigo, geralmente desenvolva o locus, ou loci, né, no plural, da pesquisa, onde ela foi realizada, contextualize, sempre usando referências de autores que já pesquisaram nessa área ou em regiões próximas, sempre nuançando diferenças, aproximações. Na introdução, os autores podem fazer um apanhado geral do que se tem debatido na área, os recortes teóricos, os posicionamentos e avanços feitos por outras pesquisas e salientar o que traz de novo para o debate da área. De nada adianta você escrever um artigo maravilhoso, bem escrito, mas que não traz nada de novo e você está lá somente reinventando a roda. Esse artigo não vai ser publicado, essa dissertação vai ter pouca relevância e não vai ser citada. Apresenta as ferramentas que usará para compreender o problema apontado, as metodologias. Finaliza a introdução apresentando novamente seu tema, inserindo-o ao contexto mais amplo das pesquisas que já foram desenvolvidas na área. E um lembrete a mais. Tente fazer uma conexão com o subcapítulo a seguir do artigo. Tente fazer uma conexão para que os textos eles tenham um certo encadeamento lógico. Área de estudo. Tente localizar a sua área de pesquisa. É microescala? É macroescala? Microescala, se você estuda comunidade. Macroescala, se você estuda uma região do estado. Se você estuda uma mesorregião. Se você estuda vários estados, é de macroescala, né? Estudos de revisões bibliográficas não são bem vistos por periódicos e são geralmente devolvidos ainda na primeira fase de submissão. Por quê? Revisão bibliográfica, as pessoas colocam nos projetos como se fosse metodologia. Não é metodologia. Pode acontecer de você encontrar uma revisão bibliográfica de uma determinada temática numa revista de renome, mas geralmente ela é feita pelo expert da área. Não é para um iniciante em ciência. Tá bom? É um estudo etnográfico? Descreva de forma objetiva, sucinta e sem rodeios o lugar, e se já tiver trabalho publicado na região, citar. Tente justificar a descrição do lugar com o problema que propõe debater. Ética nas citações. Isso é um problema que tem crescido ao longo dos anos, tem ficado cada vez mais evidente, né? Um erro recorrente na academia, citar amigos ou pessoas de influência imediata. Evita, porque quem vai ler o texto vai saber que você está enfiando aquela pessoa ali apenas por querer agradar, apenas por querer fazer um tipo de bric-brac etiquetoso. Não é legal, não fica legal, tá? Porque você vai ficar mascarando os dados de citação dessa pessoa e, se não dialoga com sua pesquisa, não cite, tá? Evita criar um índice H fantasioso. Evite citar os próprios trabalhos publicados, principalmente se for ciências humanas. Por quê? Porque a ciência não avança.
Você fica citando os textos que você já publicou e fica aquela discussão meio egocêntrica, uma coisa meio megalomaníaca, você discutindo com você de frente para o muro, né? Então, evita fazer isso, tá? Porque isso vai impactar negativamente, os pares vão olhar para você com uma certa desconfiança. A autocitação também mascara os dados de citação e se perde a referência do quanto o trabalho tem causado impacto entre os pares. Use o critério de citação por contribuição da obra, independentemente se gosta ou não dos autores envolvidos. Eu uso esse critério. Tem pessoas que que não me identifico, que eu já tive situações assim não muito bacanas, mas o trabalho é de extrema relevância, eu cito o trabalho. Por quê? Porque esse trabalho tem relevância para o que eu estou estudando e a questão da minha falta de afinidade pessoal com a pessoa tem nada a ver com o regime científico. O que importa é a contribuição da obra. E todos nós somos seres falhos, a gente pode errar. Se você já cometeu esses erros, não repete mais. Na vida, a gente está para aprender o tempo todo, né? E é somente consertar nas próximas submissões. Referenciais teóricos. Traga as principais contribuições teóricas para a área, de preferência nos últimos 10 anos. Não traga texto de 30, 40 anos atrás, a não ser que seja obra clássica. Por quê? Porque o que está sendo discutido nos últimos 10 anos é o que tem de mais novo nessa área. Então, há uma área de estudo na literatura que é chamada de intertextualidade. Os textos dialogam o tempo todo. O tempo todo, quando nós estamos conversando numa mesa de bar, num jantar, a gente está o tempo todo falando de intertexto. A gente está falando de milhares de textos que nós vimos, que nós lemos, né? Lembrando que texto não é apenas a cultura escrita, fotografia também é texto, filme também é texto, quadrinhos também é texto. Então, cuidado com isso, tá? Não basta apenas enumerar, né? Tem autor que gosta de estar enumerando, enumera 20 mil obras. Agora, com o ChatGPT, isso está ficando uma coisa cansativa, né? A gente que tem experiência na área já saca logo quando o texto está sendo buscado no ChatGPT. Não é somente enumerar. O pulo do gato é você perceber que os autores ou o autor domina o contexto epistemológico, o contexto em que a obra de determinado autor foi circunstanciado e escrito. Então, tente falar dos acertos, dos equívocos, e que corrente teórica os autores utilizaram para chegar a tais conclusões. É aí que entra o elemento humano, o elemento da subjetividade como importante no fazer científico. A cada parágrafo, trabalhar uma ideia e desenvolvê-la com texto profundo e bem redigido. O parágrafo seguinte tem de dar continuidade ao argumento desenvolvido no parágrafo anterior. Os parágrafos têm de ter ligação entre si, eles têm de ter coesão textual. A situação mais comum em artigos submetidos e passados por peer review é a falta de conexão entre os parágrafos. Evite parágrafos curtos. Já vi artigo com parágrafo com 2 linhas. Um artigo desse não tem condição de ser aprovado. Vai ser reprovado. Né? Os parágrafos eles devem ser longos, profundos e bem arguidos. Evitem ao máximo a citação direta. Citação direta é quando a fala do autor ela é tão importante para aquela arguição que ela cai bem no teu argumento e evita citação muito óbvia, em que toda aquela comunidade que vai ler teu artigo já conhece aquela citação de cor, já sabe ela decorada, tá? Então, os autores mais novos, eles caem na tentação da citação direta. Então, eles começam a meter citação direta porque o texto vai aumentando o número de lauda. Aí o peer review reprova o artigo.
Faz citação indireta, demonstra que você conhece, demonstra que você sabe escrever com suas próprias palavras o pensamento dos autores. Demonstre que domina a área em que você está escrevendo o seu trabalho, seja ele artigo, dissertação ou tese. No referencial teórico, localize o objeto do seu trabalho e como ele contribui para questionar teorias e suas conclusões. A ciência opera na verificação e aprimoramento dos estudos científicos, né? Então, não fica lá inventando a roda, falando sobre a mesma coisa, porque você não vai para lugar nenhum, né? Então, é isso que vai diferenciar um pesquisador, uma pesquisadora de outros. É a capacidade que ele tem de trazer questões criativas, respostas diferentes para problemas dados. Metodologias. Cada objeto pede metodologias específicas e criativas. Eu peguei um orientando, né, o Igor Oliveira, que ele trabalha com teoria queer, num contexto, aqui em Santarém, né, com um cantor da cidade, que trabalha com toda um discurso imagético, né, que evoca a questão ribeirinha, a questão do local dialogando com o global, e ele trabalhou na qualificação do mestrado, que foi muito bem sucedida, a metodologia, o recorte teórico da biografia, né? Com Bernard Lahire, entre outros. E isso foi muito bem avaliado pela banca. Por quê? Porque é um trabalho que inova, porque ele não cai na facilidade de estudar a coletividade, de aplicar milhares de questionários para encontrar aqueles dados, né? Os dados quantitativos, que são importantes. Mas o recorte criativo, né, possibilitou uma nova forma de fazer científico, né? Então, um projeto de pesquisa, ele tem de ter o que o Wright Mills vai chamar de imaginação sociológica, né? Ele vai dizer que o objeto de pesquisa é, antes de tudo, um artefato, um artesanato. O que isso quer dizer? Em outras palavras, artesanato no sentido de que você vai construir o seu objeto a partir de fontes, de bibliografias dadas, que nem sempre elas estão ao teu alcance, né? Então, você pode pegar um objeto que tem pouca referência na área. Por exemplo, no meu trabalho do mestrado, que foi com o pai do mangue, não havia bibliografia sobre o pai do mangue. Então, eu fui ajustando a etnografia sobre o pai do mangue a partir de estudos clássicos da antropologia e sociologia que estudaram narrativas míticas e construção de territórios a partir da percepção de comunidades ribeirinhas na Paraíba, né? É uma pesquisa em macroescala, estuda uma região geográfica ampla, como o Baixo Amazonas, tem mais chance de obter sucesso em submissão. É uma etnografia, tente ajustá-la a questionários estruturados que assegurem a coleta de dados objetivos que possam amparar os argumentos que você constrói. Assim, terá mais chance de obter sucesso, de publicar. Estudos de políticas públicas, evita adjetivar. Use metodologias específicas para esse tipo de estudo, né? Principalmente no campo da economia, por aí vai. Discussão. Apresenta os dados colhidos e confronto com o que já foi pesquisado. O que trouxe de novo? Em que pode ajudar a compreender as dinâmicas socioambientais do espaço de pesquisa que estudou. Quanto mais criativo e inovador forem os resultados obtidos, mais chances de publicação, né? Considerações finais. Neste tópico, os autores têm mais liberdade de discorrer sobre o que foi proposto, discutir e apontar novas questões encontradas e observadas. Evite essencialismos como o bem da humanidade, a comunidade ser mais feliz, justa. Sabemos que a sociedade é um palco com múltiplos atores sociais envolvidos, engajados, para seus próprios interesses, e que o mundo social sempre estará imerso no conflito.
né? Pelo menos essa é a premissa que eu utilizo para os estudos socioambientais que eu faço, né? A premissa de que a sociedade é um conjunto que tem subgrupos interespecíficos com interesses nem sempre convergentes e que estão o tempo todo mediando esses conflitos das mais variadas formas. Então, paremos de essencializar e romantizar o social, em que você diz que a comunidade é feliz, todo mundo concorda com tudo. Não. Se todo mundo está concordando com tudo, tem alguma coisa errada. As pessoas estão silenciando, sendo silenciadas e evitando ser expostas. Agradeço aos pareceristas nas considerações finais, né? Traga, agradeça, fale o quanto foi importante, né? Se caso você concordou, né? Tem parecerista que, às vezes, o autor não concorda com as coisas colocadas, mas fala da importância dos pareceristas na reoperação do teu trabalho, né? Agradeça a banca que participou da qualificação e da defesa do mestrado e do doutorado, além de ser uma forma elegante de civilidade entre os pares. Isso mostra que você tem maturidade suficiente para compreender que seu trabalho não é a melhor coisa do mundo. Nenhum trabalho é perfeito, todo trabalho tem falha. E o cientista, ele tem de estar aberto o tempo todo a críticas, não é? Por quê? Porque isso faz parte da natureza do trabalho científico. Aqui é o nosso canal, né? No PEAN-UFOP, é o núcleo de pesquisa que eu coordeno, cadastrado no CNPq, né? Então, eu peço que vocês sigam o nosso canal, que interaja para que possa ser sugerido pela plataforma para mais estudantes de pós-graduação. Infelizmente, essa aula está sendo gravada, então eu solicito que vocês façam as perguntas nos comentários, que eu vou responder com bastante cuidado e carinho. E aqui no canto direito tem o QR Code que direciona a câmera do celular para a página do NUPEAN UFOPA, tá? Então, muito obrigado, boa noite, foi um prazer estar com vocês aqui nessa videoaula extensionista que trabalha com redação científica e que será composta por 5 aulas. Um forte abraço e até mais.